Sou eu quem paga todas as contas desta casa. Aqui você não manda em nada. Foi o que meu marido me disse. Quando ele perdeu o emprego, eu comecei a trabalhar e ele queria mandar no meu dinheiro. Antes de continuar a nossa história, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei neste vídeo, pois seu apoio nos ajuda muito. Vamos começar. Sou eu quem paga todas as contas desta casa. Aqui você não manda em nada. Aquelas palavras ecoaram pela cozinha, batendo nas paredes de azulejo e atingindo o meu peito como uma pedra fria. Eu fiquei ali, paralisada, com as mãos ainda apoiadas na lateral da geladeira. O motor do eletrodoméstico zumbia baixinho, o único som que ousava quebrar o silêncio pesado que se instalou entre nós. Adamastor me olhava de cima com aquele olhar duro que eu, infelizmente, estava começando a conhecer bem demais. Não havia amor naqueles olhos, apenas posse, apenas autoridade. Eu não respondi. Minha garganta fechou e eu senti aquele nó de choro que a gente engole a seco para não demonstrar fraqueza. Ele virou as costas, pegou uma garrafa de água e saiu da cozinha, marchando como um general que acabou de colocar um soldado em seu devido lugar. Eu olhei para a geladeira, que eu tinha movido apenas 30 centímetros para limpar uma sujeira antiga que estava no chão. Apenas 30 centímetros. E isso foi o suficiente para ele me lembrar de que naquela casa eu não era a esposa dele. Eu era apenas uma hóspede que deveria ser grata. Meu nome é Marlúcia, tenho 27 anos e naquele momento, olhando para o chão limpo da cozinha, senti o peso de cada um dos meus anos misturado com um arrependimento amargo. Como eu tinha deixado minha vida chegar naquele ponto. Tudo começou de um jeito que parecia um conto de fadas. Eu conheci o Adamastor 1 ano antes. Ele tem 40 anos, 13 a mais que eu. Na época, essa diferença de idade parecia ser a solução para todos os meus problemas, e não a causa deles. Eu era uma menina sonhadora, vinda de uma família simples, batalhadora, mas que sempre contou as moedas no fim do mês. Adamastor apareceu na minha vida como um porto seguro. Ele era um homem feito, tinha um emprego estável, andava sempre bem vestido, com camisas passadas e sapatos lustrados. Ele falava baixo, abria a porta do carro para mim e sempre insistia em pagar a conta do restaurante, dizendo que uma dama não deveria se preocupar com dinheiro. Eu me encantei. Minhas amigas diziam que eu tinha tirado a sorte grande. Marlúcia, agarra esse homem. Ele é maduro, sabe o que quer, vai te tratar como uma rainha, elas diziam. E eu acreditei. Durante o namoro, Adamastor foi de fato um amor de pessoa. Ele me ouvia, me elogiava e me dava presentes que eu nunca poderia comprar. Lembro-me de uma vez que comentei que meu celular estava travando. No dia seguinte, ele apareceu com um aparelho novo, de última geração. Para você falar comigo sempre que quiser, minha querida. Ele disse com um sorriso que, na época, me pareceu generoso. Hoje vejo que talvez ele só quisesse garantir que eu estivesse sempre rastreável. Ele me levava para jantar em lugares onde eu nem sabia pronunciar o nome dos pratos. Ele escolhia o vinho, escolhia a comida, e eu achava aquilo o máximo. Ele cuida de tudo, eu pensava. Eu me sentia protegida. Eu estava cansada de rapazes da minha idade que não queriam compromisso, que não tinham planos de futuro. Adamastor já tinha a casa própria, o carro, a vida estruturada. Ele só precisava de uma esposa para completar o quadro. E ele me escolheu. O pedido de casamento foi rápido.
Com menos de 6 meses de namoro, ele se ajoelhou na frente da minha família inteira. Minha mãe chorou de emoção. Meu pai apertou a mão dele com respeito. Eu disse sim com o coração disparado, achando que minha vida estava resolvida para sempre. Eu seria a senhora Marlúcia, dona de casa, esposa de um homem respeitável. A lua de mel foi bonita, mas foi lá que os primeiros sinais apareceram. Sinais que eu preferi ignorar. Eu queria usar um biquíni que tinha comprado especialmente para a viagem, e ele torceu o nariz. Marlúcia, você agora é uma mulher casada. Não acho que esse tipo de roupa seja adequado. As pessoas vão olhar. Eu não gosto que olhem para o que é meu. O que é meu? Na hora, achei que fosse ciúme bobo, até um pouco lisonjeiro. Achei que ele estava cuidando de mim. Troquei o biquíni por um maiô comportado, e ele sorriu, me beijou na testa e disse que eu estava linda. Eu cedi. Foi a primeira de muitas concessões. Quando voltamos para a casa dele, que agora deveria ser nossa casa, a realidade bateu na porta. A casa era impecável, decorada com móveis pesados e escuros, do jeito que ele gostava. Não tinha uma flor, uma cor viva, nada que lembrasse a minha alegria. Nos primeiros dias, eu tentei ser a esposa perfeita. Acordava cedo, fazia o café do jeito que ele gostava, deixava a roupa dele pronta, mas eu percebi que para Adamastor, perfeição não era o suficiente. Ele queria obediência. Se eu deixasse um copo na pia por 5 minutos, ele perguntava se eu estava doente ou se tinha esquecido como se mantinha uma casa. Se eu quisesse assistir a uma novela, ele mudava o canal para o telejornal sem nem me perguntar, dizendo que novela era coisa de gente sem cultura. Você precisa aprender sobre o mundo, Marlúcia. Deixa que eu te ensino o que é importante. Ele dizia com aquele tom professoral e começou a me irritar profundamente. Eu fui murchando. Aos poucos, a Marlúcia sorridente e cheia de vida foi ficando quieta. Eu parei de dar risada alta, porque ele dizia que era vulgar. Eu parei de usar meus vestidos coloridos, porque ele dizia que eram infantis. Eu me tornei uma sombra dentro daquela casa grande. Mas o episódio da geladeira foi o estopim. Foi o momento em que a venda caiu dos meus olhos completamente. Naquela tarde, eu estava me sentindo um pouco mais animada. Tinha decidido que faria uma limpeza geral na cozinha para me ocupar. Já que ele não gostava que eu saísse sozinha, eu arrastei a geladeira com muito esforço. Queria limpar o pó acumulado atrás dela, queria sentir que estava fazendo algo útil, algo bom. Quando vi o chão limpo, senti uma pequena satisfação. Foi aí que a porta da frente se abriu. Adamastor chegou mais cedo do trabalho. Ele entrou na cozinha, viu a geladeira fora do lugar e o sorriso dele sumiu. O que significa isso? Ele perguntou à voz fria. Eu só estava limpando, Adamastor. Tinha muita poeira atrás e quem te deu permissão para mudar os móveis de lugar? Ele me cortou. Eu não mudei os móveis. Eu só arrastei para limpar. Eu ia colocar de volta agora mesmo, tentei explicar, sentindo meu rosto queimar. Você não mexe nas coisas da minha casa sem me consultar. Essa geladeira é pesada, pode riscar o piso. Esse piso custou caro, Marlúcia. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Mas, amor, é a nossa casa. Eu só queria deixar tudo limpo para nós. Eu tenho o direito de cuidar da nossa casa. Foi quando ele soltou a frase que mudaria tudo. A frase que ele usou como uma arma para me ferir e me colocar no meu lugar de submissão. Sou eu quem paga todas as contas desta casa. Aqui você não manda em nada. Naquele instante, o nós acabou. Não existia nossa casa. Existia a casa dele, o dinheiro dele, as regras dele. Eu era apenas uma funcionária não remunerada, uma peça de decoração que ele limpava e guardava quando queria. Ele saiu da cozinha e eu fiquei lá. As lágrimas finalmente desceram. Eu olhei para as minhas mãos, jovens e fortes, e pensei em tudo que eu poderia ser. Eu tinha 27 anos, tinha saúde, tinha sonhos, e estava presa a um homem
que achava que podia comprar minha dignidade pagando a conta de luz. Naquele dia, eu não coloquei a geladeira de volta no lugar imediatamente. Deixei ela lá, torta, no meio da cozinha. Foi meu pequeno ato de rebeldia. Fui para o quarto de hóspedes e chorei até dormir. Quando acordei, já estava escuro. Ouvi os passos dele no corredor. Ele não veio me procurar. Ele não veio pedir desculpas. Para ele estava certo. Ele era o dono do dinheiro, logo, era o dono da verdade. Mas algo tinha mudado dentro de mim. Aquela frase tinha acendido uma faísca. Uma faísca de raiva, mas também de clareza. Eu tinha feito uma péssima escolha ao me casar com Adamastor. Eu tinha trocado minha liberdade por uma segurança que, na verdade, era uma prisão. Enquanto eu olhava para o teto escuro do quarto, uma certeza se formou na minha mente. Aquilo não ia ficar assim. Eu não passaria o resto da minha juventude pedindo permissão para viver. Se ele achava que o dinheiro era a única fonte de poder naquela casa, ele estava muito enganado. O mundo dá voltas e a roda da minha vida estava prestes a girar. Quer ele quisesse, quer não. Eu ainda não sabia como, mas eu sabia que aquela Marlúcia boba e submissa tinha morrido naquela tarde, junto com a poeira atrás da geladeira. Os dias que se seguiram àquela discussão da geladeira foram cinzentos. Adamastor agia como se nada tivesse acontecido, mantendo sua postura de rei em seu castelo. E eu, por medo e insegurança, continuei baixando a cabeça. Mas a vida tem um jeito curioso de nos testar e de colocar a arrogância das pessoas à prova. Não demorou nem 2 meses para o castelo de areia do meu marido começar a desmoronar. Era uma terça-feira, pouco antes do almoço. Eu estava tirando o pó da estante da sala quando a porta se abriu. Estranhei. Adamastor nunca chegava àquele horário. Ele entrou com o rosto vermelho, uma gravata frouxa e uma caixa de papelão nas mãos. Ele não me olhou. Passou direto por mim e foi para o escritório, batendo a porta com uma força que fez os vidros da janela tremerem. Eu fiquei ali, parada, com o pano de limpeza na mão, sentindo um frio na espinha. Esperei alguns minutos, tomei coragem e bati na porta do escritório. Adamastor, aconteceu alguma coisa? Perguntei com a voz trêmula. Me deixaram na mão, Marlúcia, gritou ele lá de dentro, sem abrir a porta. Um bando de ingratos. Dediquei anos àquela empresa e me demitiram. Cortaram custos, disseram eles. Incompetentes. Ele tinha perdido o emprego. O grande provedor. O homem que dizia que pagava todas as contas e que, por isso, mandava em tudo, agora estava desempregado. No começo, eu tentei ser a esposa compreensiva, fiz um chá, tentei acalmá-lo, disse que ele conseguiria outra coisa rápido, afinal, ele era muito experiente. Mas Adamastor não aceitava consolo. Para ele, ter sido demitido era uma ofensa pessoal. Ele passou a semana seguinte deitado no sofá, de pijama, reclamando da vida, do governo, do ex-chefe, de tudo, menos dele mesmo. O problema é que as contas não esperam a nossa tristeza passar. A indenização que ele recebeu era boa, mas Adamastor não sabia economizar. Ele continuava querendo comer carne de primeira. Continuava querendo ar-condicionado ligado o dia todo, continuava gastando como se o salário ainda fosse cair na conta no 5º dia útil. Quando o 2º mês chegou, a realidade bateu na porta. Ele começou a ficar nervoso com os boletos. E em quem ele descontava o nervosismo? Em mim, é claro. Você gasta muita luz, Marlúcia. Para que lavar roupa 2 vezes na semana? Ele reclamava. Mas, amor, são as suas camisas. Eu tentava argumentar. Não me responda. Aprenda a economizar. A situação foi ficando apertada. Eu via o saldo bancário dele diminuir, porque eu espiava os extratos que chegavam pelo correio, e percebi que, se continuássemos naquele ritmo, logo não teríamos dinheiro nem para o mercado. Foi aí que eu tomei uma decisão.
Eu precisava ajudar. Eu precisava trabalhar. Preparei um jantar simples, esperei ele terminar de comer e, com todo o cuidado do mundo, toquei no assunto. Adamastor, eu estive pensando. Enquanto você procura uma recolocação à sua altura, eu poderia arrumar um emprego. Tem uma loja aqui no bairro, precisando de vendedora e... Ele soltou os talheres no prato com um barulho seco. O quê? Minha esposa trabalhando de vendedora? De jeito nenhum. Mas, amor, o dinheiro está acabando. É só para ajudar nas contas de casa. Eu não preciso da sua ajuda para sustentar minha casa, ele disse, levantando a voz. O que os vizinhos vão pensar? Que o Adamastor não consegue sustentar a própria mulher? Você não vai trabalhar. O seu lugar é aqui, cuidando de tudo para quando eu voltar a trabalhar. Aquilo me feriu, mas também me acendeu um alerta vermelho. Ele preferia passar necessidade a ferir o orgulho dele. Ele preferia que faltasse comida na mesa a admitir que precisava da minha ajuda. Mas eu não ia ficar sentada vendo o barco afundar. No dia seguinte, esperei ele sair para uma suposta entrevista, que eu desconfiava que era apenas uma desculpa para não ficar em casa, e fui até a loja de roupas do bairro. A dona era uma senhora muito simpática, que já me conhecia de vista. Contei-me a situação, disse que precisava muito trabalhar e que aprendia rápido. Ela viu a minha vontade e me contratou na hora para começar no dia seguinte. Eu não contei nada para Adamastor. Durante o dia, eu saía, trabalhava, atendia clientes, dobrava roupas, sorria. Eu me sentia viva. Conversar com outras pessoas me serviu útil. Ver que eu tinha capacidade. Aquilo foi um bálsamo para minha autoestima que estava tão pisoteada. Quando chegava em casa, eu corria para fazer o jantar e limpar tudo, para que ele não desconfiasse. Eu dizia que tinha passado a tarde na casa da minha mãe ou caminhando no parque. Ele nem prestava atenção, estava ocupado demais com o próprio umbigo. O mês passou voando e então chegou o grande dia, o dia do meu pagamento. Quando recebi aquele envelope com o dinheiro, minhas mãos tremeram. Não era uma fortuna, longe disso. Era um salário mínimo e mais um pouco de comissão. Mas, para mim, aquilo valia mais que ouro. Era o meu dinheiro, o dinheiro do meu suor, das minhas horas em pé, do meu esforço. Ninguém tinha me dado aquilo de favor. Eu tinha conquistado. Cheguei em casa radiante. Passei no mercado antes e comprei coisas que estavam faltando. Iogurte, frutas, um pedaço de carne bom. Quando Adamastor viu as sacolas na cozinha, ele franziu a testa. De onde veio isso, Marlúcia? Eu disse que não tínhamos dinheiro para luxos essa semana. Você pegou o dinheiro da minha carteira? Não, Adamastor, respondi erguendo a cabeça. Eu comprei com o meu dinheiro. Ele ficou confuso. Seu dinheiro? Que dinheiro? Eu estou trabalhando, Adamastor, já faz um mês. Sou vendedora na loja da esquina e hoje recebi meu primeiro salário. O silêncio que se instalou na cozinha foi assustador. Eu esperava que ele ficasse bravo por eu ter desobedecido, mas a reação dele foi pior. Ele olhou para as compras, depois para mim, e um brilho estranho surgiu nos olhos dele. Não era orgulho, era cobiça. Você está trabalhando? Ele perguntou agora com a voz mansa, quase doce. Bom, já que você fez isso pelas minhas costas, o mínimo que podemos fazer é organizar as coisas. Ele estendeu a mão na minha direção. Onde está o restante do dinheiro? Eu recuei um passo, abraçando minha bolsa. Como assim? O dinheiro, Marlúcia. Passe para cá. Eu sou o homem da casa, eu que administro as finanças. Você não sabe lidar com o orçamento, vai acabar gastando tudo em bobagens. Me dê o dinheiro que eu vou juntar com o restante da minha rescisão e vou pagar as contas prioritárias. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo.
A hipocrisia dele era algo que não cabia na minha compreensão. Adamastor, quando você trabalhava e eu queria dar uma opinião sobre o que comprar para casa, você me disse que eu não mandava em nada porque não pagava as contas, lembra? Você disse que o dinheiro era seu. Isso era diferente. Ele retrucou, impaciente. Eu ganhava muito mais. Agora estamos numa emergência. Casamento é comunhão de bens, Marlúcia. O que é seu é meu. Ah, agora é nosso? Eu senti meu rosto queimar de indignação. Quando era o seu salário, eu era uma empregada que não podia opinar. Agora que é o meu suado dinheirinho que eu fiquei o dia todo em pé para ganhar, você quer controlar? Você quer decidir se eu posso comprar um batom ou não? Deixe de ser egoísta, ele gritou, perdendo a paciência. Eu estou desempregado. Você tem a obrigação de me empregar esse dinheiro? Você é minha esposa, me deve obediência. Passa essa bolsa para cá. Ele tentou pegar a bolsa da minha mão, mas eu fui mais rápida e me esquivei para o outro lado da mesa. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ali, naquele momento, vendo aquele homem crescido, forte, tentando tirar o salário de uma mulher que ele desprezou tantas vezes, eu senti um nojo profundo. O amor, se é que ainda restava algum fiapo, acabou ali. Eu não vou te dar nada, Adamastor. Eu disse, firme, embora minhas pernas tremessem. Eu vou pagar a conta de luz que está atrasada e vou fazer a feira. O resto eu vou guardar. Você não vai colocar a mão em 1 centavo para comprar seus cigarros ou suas revistas. Você está me desafiando? Ele rosnou, os olhos arregalados. Você acha que pode mandar aqui só porque tem uns trocados no bolso? Eu ainda sou o dono desta casa. Você é o dono das paredes, Adamastor, respondi, sentindo uma coragem que eu não sabia que tinha. Mas da minha vida quem manda sou eu, e do meu dinheiro também. Eu peguei as chaves do carro dele que estavam sobre a mesa, já que ele tinha vendido meu carro antigo logo depois do casamento, e saí. Aonde você vai? Volta aqui! Ele berrou. Vou pagar a conta de luz antes que cortem, já que o homem da casa não pagou. Saí batendo a porta, deixando ele falando sozinho. Entrei no carro e pela primeira vez não chorei. Eu estava furiosa, estava trêmula, mas não estava triste. Eu estava acordando. Aquele homem não era meu parceiro, não. Ele era um sanguessuga que só gostava de mim enquanto eu fosse submissa e dependente. Agora que eu tinha um pouco de autonomia, ele se sentia ameaçado. Mas ele não tinha visto nada ainda. Se ele achava que podia me controlar na base do grito e da humilhação, ele estava prestes a descobrir que eu tinha aprendido muito bem a lição que ele mesmo me ensinou. Quem tem o dinheiro, tem o poder. E agora, o dinheiro estava na minha bolsa. A rotina se tornou um peso insuportável. Se antes eu vivia pisando em ovos, agora eu vivia carregando o mundo nas costas. Aquele momento em que segurei minha bolsa e neguei dinheiro a Adamastor marcou uma mudança, mas infelizmente não fez com que ele acordasse para a vida. Pelo contrário, fez com que ele se acomodasse na pior poltrona possível, a da vitimização misturada com a preguiça. Adamastor parou completamente de procurar emprego. Nos primeiros dias, ele ainda fingia que enviava uns e-mails ou fazia umas ligações, mas conforme as semanas passavam e eu continuava garantindo o básico em casa, arroz, feijão, produtos de limpeza, ele relaxou. Era revoltante. Eu acordava às 6 da manhã, pegava ônibus lotado, ficava o dia inteiro em pé na loja sorrindo para clientes, engolindo sapo de gente mal educada para garantir minha comissão e voltava para casa exausta. E o que eu encontrava? Adamastor no sofá, assistindo televisão, com a casa exatamente como eu tinha deixado, louça na pia, cama desarrumada, e ele com aquela cara de quem estava me fazendo um favor por existir. O jantar vai demorar? Ele perguntava, sem nem tirar os olhos da tela. Hoje estou com uma vontade de comer aquele bife acebolado. Eu respirava fundo, contava até 10 e ia para a cozinha. Adamastor, você passou o dia todo em casa. Podia ter adiantado o jantar, ou pelo menos lavado a louça. Eu sou um executivo, Marlúcia, não sou empregado doméstico. Ele respondia com desdém. Estou num período sabático, repensando minha carreira.
Minha mente precisa de descanso, não de detergente. Período sabático. Aquilo era uma piada de mau gosto. Ele estava vivendo às minhas custas, comendo da comida que eu comprava, gastando a luz que eu pagava e ainda tinha coragem de me tratar como se eu fosse inferior. Ele criticava minhas roupas baratas, dizia que eu chegava cheirando a polvo por causa do ônibus, mas na hora de comer a comida que o meu dinheiro comprava, ele não reclamava. O ponto de ruptura aconteceu numa sexta-feira. Eu cheguei em casa mais cedo, porque a dona da loja me liberou. Entrei em silêncio, cansada. Ouvi a voz dele no telefone, no escritório. Parei no corredor para escutar. Ah, não, Marcos. Aquela vaga não é para mim. O salário é muito baixo e ter que bater ponto? Jamais. Deixa pra lá. Eu estou tranquilo. A Marluce está segurando as pontas aqui. Ela ganha pouco, coitada. Mas dá para ir levando enquanto eu não acho nada digno da minha posição. Sabe como é, né? Mulher gosta de cuidar. Deixa ela se sentir útil. Meu estômago revirou. Ele tinha recusado uma vaga de emprego. Ele tinha a chance de voltar a trabalhar, de ajudar, mas preferiu continuar me explorando porque era mais cômodo. E ainda zombava de mim para os amigos, dizendo que eu gostava de me sentir útil. Eu não era a esposa dele. Eu era a garantia de que ele podia continuar sendo um parasita arrogante. Naquele momento, a última gota de consideração que eu tinha por ele secou. Eu não entrei no escritório, não fiz escândalo, não gritei. Eu apenas dei meia volta. Saí de casa sem fazer barulho e sentei no banco da praça ali perto. Eu olhei para o céu e tomei minha decisão. Eu não ia mais brigar. Eu não ia mais tentar mudá-lo. Eu ia embora. Mas eu faria isso do meu jeito. Se eu dissesse que ia sair, ele faria um inferno. Ia esconder meus documentos, fazer chantagem emocional, talvez até trancar a porta. Adamastor era manipulador demais para me deixar ir fácil. Então, comecei meu plano silencioso. Nos dias seguintes, continuei agindo como se tudo estivesse normal. Fazia o jantar, ouvia as reclamações dele calada, mas na minha cabeça eu já estava longe. Durante o horário de almoço no trabalho, fui procurar um lugar para morar. Encontrei uma kitnet, pequena, um quarto e cozinha, simples, num bairro vizinho. O aluguel cabia certinho no meu orçamento se eu apertasse um pouco. Fechei o contrato, sem pensar duas vezes. Quando peguei a chave daquele lugarzinho vazio e cheirando a tinta fresca, chorei de alegria. Aquelas 4 paredes eram minhas. Ali, ninguém ia dizer que eu não mandava em nada. Aos poucos, comecei a tirar minhas coisas de casa. Era um trabalho de formiga. Todo dia eu levava uma sacola maior para o trabalho. Por que essa bolsa tão cheia, Marlúcia? Perguntou ele um dia. São roupas para doação que a loja está recolhendo, amor. Menti, sem piscar. Na verdade, eram meus sapatos, minhas roupas de inverno, meus documentos pessoais, as poucas joias que eu tinha de família, tudo que era meu de verdade. Eu fui tirando, dia após dia, e deixando na casa da minha mãe ou levando direto para a kitnet. Adamastor, cego pelo próprio ego, não percebeu que o guarda-roupa estava ficando vazio. Ele não percebeu que meus porta-retratos sumiram da estante. Ele estava ocupado demais se amando para prestar atenção em mim. Chegou o dia da cartada final. Esperei uma terça-feira em que ele disse que iria a um almoço de negócios, que eu sabia que era mentira, pois ele não tinha dinheiro. Provavelmente ia apenas passear no shopping para se sentir importante. Assim que ele saiu, eu agi rápido. Não chamei caminhão de mudança para não chamar a atenção dos vizinhos fofoqueiros que poderiam avivá-lo. Eu já tinha levado quase tudo. Só faltavam as roupas do dia a dia e alguns utensílios de cozinha que eu tinha comprado. Enchi 2 malas grandes. Olhei para casa uma última vez. Aquele sofá caro onde ele afundava todos os dias. A mesa de jantar de madeira maciça onde ele me humilhou. A cozinha planejada. Nada daquilo me faria falta. Eram coisas frias, numa casa fria. Deixei a geladeira, aquela da discórdia, lá. Deixei tudo o que era dele. Antes de sair, fui até a mesa da sala. Tirei de dentro da bolsa um envelope pardo, grosso. Dentro dele estavam os papéis do divórcio, já assinados por mim, e a cópia da chave da casa. Eu não deixei bilhete carinhoso, não deixei explicação longa. Ele sabia muito bem o que tinha feito.
Peguei uma folha de papel e escrevi apenas uma frase, com a letra bem grande, e coloquei em cima do envelope. Como você disse, aqui eu não mando em nada, então estou indo para um lugar onde eu mando na minha vida. A conta de luz vence amanhã. Boa sorte. Coloquei a caneta ao lado, respirei fundo e senti um alívio tão grande que parecia que eu tinha tirado uma tonelada dos ombros. Fechei a porta daquela casa pela última vez. O som da tranca girando foi o som da minha liberdade. Chamei um carro por aplicativo e fui para o meu novo lar. Não olhei para trás. Meu celular começou a tocar 2 horas depois. Era ele. O nome Adamastor piscava na tela. Eu olhei para o aparelho, sentindo o coração acelerar por um segundo, mas logo a calma voltou. Eu não precisava atender. Eu não precisava ouvir os gritos dele. Eu não devia mais satisfações. Desliguei o celular, tirei o chip e o quebrei ao meio. Joguei no lixo. Amanhã eu compraria um número novo. Naquela noite, na minha kitnet simples, comi um sanduíche sentada num colchão no chão, porque ainda não tinha móveis. Mas aquele foi o sanduíche mais saboroso da minha vida. O silêncio ao meu redor não era de solidão, era de paz. Eu não tinha um marido rico, não tinha uma casa luxuosa, mas tinha algo que Adamastor nunca teria: a dignidade de saber que tudo que estava ali era fruto do meu esforço e que ninguém, nunca mais, ia me dizer que eu não tinha valor. Eu tinha escapado. Mas eu sabia que a tempestade viria. Adamastor não aceitaria perder a sua empregada de luxo e sua fonte de renda tão fácil. Eu estava pronta para a guerra, mas dessa vez eu lutaria do lado de fora das muralhas dele. O silêncio do meu novo lar durou pouco. Como eu imaginava, Adamastor não aceitaria ser abandonado sem fazer barulho. Mas o barulho dele não foi de arrependimento, foi de pura maldade. 2 dias depois que saí de casa, troquei meu número de telefone, mas ele encontrou outras formas de me atingir. Minha mãe me ligou chorando numa manhã de domingo. Filha, o que está acontecendo? A vizinha me parou na rua perguntando se é verdade que você roubou o Adamastor e fugiu com um amante. Eu respirei fundo, sentindo o sangue ferver. Mãe, a senhora sabe que isso é mentira. Eu saí com a roupa do corpo e o dinheiro do meu salário. Eu sei, minha filha, mas ele está espalhando isso para o bairro inteiro. Diz que você fez a limpa nas contas bancárias dele, que deixou ele doente e foi embora com outro homem. Ele está se fazendo de vítima, Marlúcia. Está dizendo que te tirou da lama e você pagou com traição. Era a cartada típica de um homem ferido no ego. Ele não podia admitir que a esposa submissa tinha criado coragem e ido embora porque ele era um tirano. Então ele precisava inventar uma narrativa onde eu fosse a vilã e ele, o pobre coitado. Nas redes sociais, que eu ainda mantinha, mas tinha bloqueado ele, amigos em comum me mandavam prints das postagens dele. Eram textos longos, dramáticos, falando sobre ingratidão, sobre mulheres que só querem o dinheiro dos homens e sobre como ele estava sofrendo sozinho naquela casa enorme. Aquilo me doeu? No começo, sim. Dá uma raiva tremenda ver seu nome sendo jogado na lama por alguém que você um dia amou. Minha vontade era ir lá, gritar, expor quem ele realmente era. Eu queria contar que ele não pagava uma conta de luz há meses, que ele me tratava como empregada, que a casa enorme estava caindo aos pedaços por falta de manutenção. Mas então, lembrei de algo que li uma vez. Não se justifica para quem já decidiu não te entender. Entrar no jogo dele seria descer ao nível dele, e eu já tinha subido muitos degraus para voltar para aquele buraco. Decidi que minha resposta seria o silêncio absoluto e a via judicial. Contratei uma advogada pública, uma mulher firme, que me explicou meus direitos. Marcamos audiência de conciliação para o divórcio. Eu sabia que teria que vê-lo cara a cara. No dia da audiência, acordei cedo. Escolhi minha melhor roupa, uma calça social e uma camisa bonita que comprei com meu desconto na loja. Arrumei o cabelo, passei um batom discreto,
Eu não ia lá com cara de derrotada. Eu ia como a mulher independente que eu estava me tornando. Quando cheguei ao fórum, Adamastor já estava lá. E a imagem dele foi um choque. O homem que sempre andava impecável estava amarrotado. A camisa parecia que não via um ferro de passar há semanas. Ele estava mais magro, com olheiras profundas e a barba por fazer. Sem mim para cuidar dele, para fazer o trabalho invisível que ele tanto desprezava, ele estava desmoronando. Quando ele me viu, tentou manter a postura arrogante de sempre, mas seus olhos mostravam desespero. "Olha só quem apareceu", ele disse com um sorriso sarcástico e triste. "A fugitiva veio devolver o que levou?" "Eu não levei nada que fosse seu, Adamastor. Vim assinar os papéis e acabar com isso." Entramos na sala. A mediadora tentou ser amigável, mas Adamastor estava impossível. "Eu não vou assinar nada", ele bateu na mesa. "Ela saiu de casa. É abandono de lar. Eu quero indenização. Eu sustentei essa mulher. Dei teto, dei comida." "Senhor", a advogada o interrompeu, "a senhora Marlúcia não está pedindo pensão, não está pedindo parte na casa, não está pedindo nada além do divórcio. Ela abriu mão da partilha de bens para agilizar o processo. O senhor quer mesmo brigar na justiça? Pagar advogados caros, sendo que ela está facilitando tudo?" Ele parou. A menção a pagar advogados caros o atingiu. Eu sabia que ele não tinha dinheiro. A pose de rico era só fachada. Ele olhou para mim, tentando uma última cartada emocional. "Marlúcia, você vai jogar tudo fora? Nossa história? Eu posso te perdoar por essa loucura. Volta para casa. A casa tá uma bagunça sem você. Nós precisamos conversar." Foi a primeira vez que ele foi honesto. "A casa está uma bagunça sem você." Ele não sentia falta da Marlúcia, sua esposa e companheira. Ele sentia falta da Marlúcia, a empregada gratuita que mantinha a vida dele confortável. Eu o olhei nos olhos, sem medo, sem tremor. "Adamastor, eu não volto. Aquele lugar não é minha casa, e você deixou bem claro que lá eu não mando em nada. Agora eu tenho meu canto. Pode ser pequeno, mas lá eu tenho paz, e paz não tem preço. Assina logo, por favor. Eu tenho que voltar para o trabalho." Aquilo foi o golpe final. Dizer que eu tinha trabalho e pressa, enquanto ele estava ali parado no tempo, o destruiu. Ele pegou a caneta com raiva, assinou o papel com tanta força que quase rasgou a folha e saiu da sala sem olhar para trás. Os meses seguintes foram de reconstrução. Trabalhei dobrado. Fui promovida a gerente da loja porque a dona viu meu esforço e minha dedicação. Com um aumento, consegui imobiliar minha kitnet. Comprei uma geladeira nova, linda, que paguei em 10 vezes. E adivinhe, coloquei ela exatamente onde eu queria. E se eu quisesse mudar ela de lugar todo dia, eu mudava. Sobre as fofocas, elas morreram. Sabe por quê? Porque a verdade aparece. As pessoas começaram a ver um Adamastor na rua, sempre mal arrumado, reclamando da vida, devendo no mercadinho do bairro, e me viam indo trabalhar, sempre arrumada, com um sorriso no rosto, pagando minhas contas em dia. Ninguém precisou que eu abrisse a boca. Minha postura desmentiu todas as mentiras dele. Cerca de 1 ano depois, tive o meu momento de vingança, se é que posso chamar assim. Eu estava no supermercado, fazendo a compra do mês. O carrinho estava cheio. Frutas, iogurtes, produtos de limpeza cheirosos e, sim, um bom vinho para comemorar meu aniversário. Na fila do caixa ao lado, eu ouvi Adamastor. Ele estava segurando uma cestinha com poucas coisas, macarrão instantâneo, ovos e um maço de cigarros barato. Ele usava uma camiseta velha que eu lembrava de ter pedido para ele jogar fora anos atrás. Nossos olhares se cruzaram. Eu não senti raiva, não senti amor, não senti pena. Senti indiferença. Ele olhou para o meu carrinho cheio, para a minha roupa bonita, para o meu ar saudável. Ele viu naquele segundo
tudo que ele tinha perdido por pura arrogância. Ele viu que eu não precisava dele para sobreviver, mas que ele, aparentemente, precisava muito de alguém que o carregasse. Ele abaixou a cabeça, envergonhado, e fingiu que estava olhando algo no celular, que estava com a tela trincada. Paguei minhas compras com o meu cartão, do meu dinheiro, peguei minhas sacolas e saí de cabeça erguida. Passei pela porta giratória sentindo a brisa no rosto. Lembrei daquela frase que me fez chorar tanto. Sou eu quem paga todas as contas desta casa. Aqui você não manda em nada. Sorri para mim mesma, enquanto caminhava até o ponto de ônibus. Hoje, sou eu quem paga todas as contas da minha casa. E por isso, e por tudo o que conquistei, sou eu quem manda na minha vida. E acredite, não existe sensação melhor no mundo do que a liberdade de não dever nada a ninguém, muito menos a um homem que achava que podia comprar minha dignidade. Eu venci, não com gritos, não com guerra, mas vivendo bem. E essa foi a melhor resposta que eu poderia dar.